amigos, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 13h30. No programa de hoje, eu vou falar de diversos temas, responder algumas perguntas que alguns ouvintes enviaram e-mails perguntando, e vou disponibilizar 2 áudios muito interessantes, um no final do primeiro bloco e o outro no final do segundo bloco, tá bom? Então vamos lá para a gente desenvolver uma série de temas hoje bem legais. Outra coisa, ficou faltando no último programa colocar o link da onde eu explico o que é uma estrela prânica. Então, no programa da semana passada, quando entrou no YouTube, já está lá a informação e o link, é só vocês clicarem que aí vai cair direto num vídeo onde eu explico o que é uma estrela prânica para poder dar parâmetro para aquilo que eu falei nos 2 programas anteriores. Vamos lá. Um ouvinte, ele me pergunta o que a expressão búdico significa, que ele tem ouvido essa expressão com frequência, principalmente em estudos espirituais de um determinado grupo aonde ele vai. Então, vamos lá. Búdico deriva da expressão do sânscrito budi, que significa iluminação ou inteligência espiritual. Então, dentro da tradição da velha Índia, quando alguém alcançava um estado elevado de consciência, se dizia então que ela alcançou o estado de Budi. Então, passavam a chamar tal pessoa de Buda, que é aquele que alcançou o estado de Budi. Daí a expressão Buda. Se Budi é iluminação, Buda significa iluminado, aquele que alcançou Budi. Podemos, é claro, ter outras traduções, por exemplo, Buda, aquele que despertou, e daí por diante. Mas a palavra Budi, literalmente, do sânscrito, inteligência espiritual, que não é o intelecto humano, ou iluminação. Então, a partir daí, tudo que se refere ao Buda e ao Budi é chamado então de búdico. E aí é que rola uma determinada confusão. O Siddhartha Gautama era um príncipe que vivia em 500 a.C. na Índia, que ele renunciou ao seu posto no palácio, renunciou à sua linhagem ali real, abdicou da vida palaciana, ele era um príncipe, e foi se dedicar à meditação até um dia ele alcançar esse estado de Budi e ser chamado então de Buda. Então Buda não é o nome de um cara, Buda é uma qualidade que você dá, um nome que você dá a alguém que alcançou a condição de Budi, daí você fala Buda. Então, se você fala algo relativo a um ensinamento do Buda ou oriundo do budismo, você fala que aquilo é algo búdico. Assim como um cristão poderia falar de um ensinamento relativo a Cristo ou de uma vibração espiritual relativa a Cristo, um cristão diria, isto é uma vibração crística. Já um budista diria, isto é uma vibração búdica. Acontece que em finais do século XIX, com o surgimento da teosofia, com a Madame Blavatsky e o coronel Wolcott, nos Estados Unidos, em 1875, quando foi fundada a Sociedade Teosófica, surgiu na literatura teosófica, eu não sei se foi com a Blavatsky ou posteriormente com a Annie Besant e o Charles Webster Leadbeater, a expressão búdico relativa a veículos de manifestação da consciência, ou seja, os corpos energéticos do homem. Então a teosofia classificava esses corpos em 7 níveis, o corpo físico, o corpo astral, mental e daí por diante. E nesta divisão setenária da teosofia, se falava de um corpo espiritual acima do corpo causal ou corpo mental superior, e foi chamado isto de corpo búdico, devido à condição elevadíssima desse veículo de manifestação da consciência. O nome acabou pegando, mas acontece que o nome búdico já existia no budismo desde 500 a.C., associado aos ensinamentos do Buda. Então a expressão búdico pode ter 2 vertentes. A vertente da teosofia, falando de um veículo de manifestação da consciência,
ou a vertente clássica do budismo, falando de um estado de consciência relativo à iluminação ou aos ensinamentos do Buda que levam à iluminação. Então, eu inclusive acho que a expressão corpo búdico é inadequada, porque búdico é um estado de consciência, não é um veículo de manifestação. Então eu acho que o nome foi mal colocado, mas eu entendo que era final do século XIX e não tinha muito recurso também, como a gente tem hoje, de tanta informação. Então a expressão búdico pode ter dois sentidos. O ouvinte, então, que está nos ouvindo, tem que colocar isso que eu estou pondo em questão aqui e ver qual é o contexto aonde usar a palavra búdico para você, tá bom? A outra coisa que me perguntaram, um outro ouvinte, é o seguinte: se é necessário que uma pessoa siga um caminho espiritual, seja lá qual for, para que após a morte ela tenha uma condição melhor, que ela se sinta bem, ela tem medo de, ao não seguir um caminho espiritual qualquer, que ela fique mal depois. Isso é um engano, é claro, é um condicionamento nosso. O que manda realmente é o caráter de cada um. Não é a doutrina que cada um pega, ou o caminho espiritual esse ou aquele. É o que a pessoa é, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. E isto é o que determina a qualidade das suas energias, por repercussão direta. Então, ao longo de uma vida, nós formamos uma média no nosso campo energético de tudo aquilo que nós somos e fazemos. No momento da morte, quando somos expelidos para fora do corpo, definitivamente, o corpo espiritual ele é a média energética de tudo aquilo que foi vivenciado por uma encarnação inteira. Esta média energética é que determinará, por sintonia, qual é o plano extrafísico aonde a pessoa irá seguir a sua evolução daí em diante. Então é claro que uma pessoa com uma vibração X será atraída para um ambiente X, igualzinho ao que ela é e o que ela busca. E uma pessoa com vibração Y será atraída para algo compatível com esta vibração. E isto não tem nada a ver com a doutrina X ou Y, mas sim com a maneira como a pessoa leva a vida, o que ela pensa, o que ela faz. Então, vocês que são antigos ouvintes do programa, quantas vezes vocês escutaram ao longo dos anos eu dizer o seguinte: mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso? E eu continuo reafirmando isso. O importante é o caráter. Eu tenho amigos que são materialistas, que são pessoas excelentes, apenas não seguem um caminho espiritual e nem acreditam em nada. E daí? São pessoas maravilhosas. E eu conheço também estudantes espirituais maravilhosos de várias áreas, como conheço materialistas complicados e estudantes espirituais complicados. Então, me parece que o lance não é algo espiritual que a pessoa segue ou não, mas sim ela mesma, seu caráter, seu jeito. Inclusive, existem pessoas que podem estudar a parte espiritual, desenvolver algumas capacidades e até usá-las para fazer o mal, o que é um absurdo. Dentro desses estudos, todos nós buscamos uma melhoria de consciência, ser mais positivos, mais proativos no sentido das coisas do bem e da luz. Isso não é doutrina. Agora, é óbvio que quando alguém segue algum caminho espiritual, seja lá qual for, um caminho positivo, ela estará estudando valores de consciência positivos, de evolução, de amor, de sabedoria, e é claro que ao estudar esses temas, conviver com isso, suscitando novos parâmetros mentais e emocionais, ocorre uma melhoria. Agora, isso não é fator tão decisivo assim do que o caráter de cada um. Então, caro ouvinte, fica tranquilo, é o que você é que é importante, tá? Faz o bem, segue seu caminho do jeito que quiser, ou não segue caminho nenhum, mas dentro de você existe sempre o seu caminho, que é o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Por tudo que eu já vi ao longo dos anos, esse é o fator determinante que regula a vibração do espírito após a passagem física. E o conselho que eu dou: se você quiser ser feliz um dia do lado de lá, seja feliz do lado de cá. Se algum dia você quiser ser valorizado espiritualmente lá, valorize a vida do lado de cá e trabalhe tudo que você puder para melhorar o nível da sua consciência. Esse é o fator principal. E existem muitas pessoas que tentam engessar,
vamos chamar assim, valores e compartimentá-los dentro de algum caminho espiritual. Eu, particularmente, nunca gostei disso, tá? Porque não pode haver engessamento, tem que haver libertação, porque ideias espirituais são libertárias, elas objetivam a expansão da consciência, a melhoria da pessoa ao longo da jornada. Então, muitas pessoas acabam condicionando as coisas e acabam passando informações erradas. Então, por exemplo, dentro, vamos chamar assim, do patrulhamento ideológico que muitos têm, né? Porque existem patrulheiros ideológicos da conduta do outro, que sempre olham o erro do outro e nunca o próprio. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, dentro desse patrulhamento, as pessoas foram criando regras baseadas no ego delas. Então, por exemplo, olha lá o fulano, ele não vestiu roupa branca, deve estar com o mal encostado. Besteira isso daí, pessoal. Nada a ver. Olha lá o fulano, por exemplo, ele tomou um copo de cerveja. Nada a ver isso daí também. Nós não estamos falando de alcoolismo. Alcoolismo é um problema. Agora, uma pessoa socialmente beber uma cerveja, eu já vi tanto estudante espiritual condenar isso. Eu, ao longo dos anos, morando no Rio de Janeiro, eu sempre tomava um chopp de final de semana, de vez em quando uma cerveja. Nunca me atrapalhou em nada, mas eu nunca fazia isso nos dias de reunião, nem perto da hora de um trabalho espiritual. Quando eu cheguei por volta dos 30 anos, numa saída do corpo, um dos mentores extrafísicos, ele falou para mim, olha, a sua sensibilidade está mudando e você vai observar que você vai ter uma certa intolerância para algumas coisas. Observa bem o que o seu corpo começar a recusar e segue o caminho e vai se adaptando. E a partir desta saída do corpo, que ele me disse isso, encaixei no corpo e daquele dia em diante eu não conseguia mais tomar um pouquinho de álcool, que eu me sentia mal, me travava o chakra frontal, eu chegava a ficar 3 dias meio bloqueado energeticamente. Então percebi claramente que o álcool me causava alguns efeitos colaterais perniciosos a partir daquele momento. Mas até aquele momento eu não tinha tido problema, já era um médium desenvolvido, já tinha saídas do corpo desde os 15 anos e eu não abusava de álcool, não ficava bêbado, não é nada disso. Eu apenas no final de semana tomava uma cerveja com um amigo, uma só, ou um chopp. Nunca vi problema nisso. E hoje, mesmo não consumindo álcool de forma alguma, eu não fico condenando o outro que toma a sua cerveja. Isso aí não é correto. Então a gente não pode compartimentar a outra pessoa a partir dos valores que a gente tem ou daquilo que a gente acha. E de repente chega alguém e fala assim, olha, fulano gosta de sexo. E daí? Tá? Qual é o problema da pessoa gostar de sexo, que é uma coisa da própria vivência cá embaixo? O problema é só pensar em sexo ou viver só em função disso. Então, existe todo um patrulhamento ideológico, uma cristalização de valores espirituais em cima da conduta do outro, um engessamento doutrinário, seja desta área ou daquela, em cima da vida alheia. Então, é muito importante que todos nós possamos abrir a consciência, respeitarmos os caminhos de todos, as maneiras de todos e prestarmos atenção na nossa maneira. E o que vai determinar realmente a nossa jornada é o nível de consciência, caráter, atitude. Isto, eu tenho 58 anos, venho afirmando isso. Há muitos anos, vocês que escutam o programa sabem disso. Isso aí é o que eu penso claramente. E vamos falar bem claro, existe muita gente chata que se mete a juiz da espiritualidade do outro, julgando o nível de consciência do outro, o que também é uma coisa muito complicada. Por exemplo, olha lá, fulano saiu do grupo dele, ele está desviado da programação existencial. Ou, olha lá, fulano saiu do grupo dele porque o diabo tirou ele do grupo. Ou algo assim, fulano ou fulana saiu de um grupo porque o ego dela tirou ele dali. Ou isto, fulano ou fulana saiu do grupo espiritual porque o obsessor ou assediador espiritual fez ela desviar do caminho. Ninguém chega e fala, tal pessoa saiu do grupo porque não batia mais as ideias, não tinha mais sintonia, e ela foi buscar outro caminho ou fazer o caminho dela. Isto é lícito, mas normalmente em grupos existe geralmente uma condenação muito grande. Então, fiquem tranquilos, o nível de consciência é sempre o mais importante, não é só doutrina, não é nada disso, é o que você é, o seu caráter, tá? Bom, agora vamos mudar um pouco a chave do tema. Eu gravei ontem
uma mensagem para vocês do programa. Na verdade, eu passei isso para um grupo de amigos meus do WhatsApp e comentei que eu gostaria de passar no programa esta mensagem. A mensagem fala de Jesus, que foi o que eu senti. Então eu vou disponibilizar essa mensagem para vocês agora, nesses dias difíceis de pandemia. Eu quero passar algo positivo para vocês. Então quero disponibilizar essa mensagem. Vocês sabem que eu não sigo linha espiritual nenhuma. No segundo bloco vai ter um áudio do Krishna e agora no primeiro um áudio de Jesus, né? Eu estou explicando na gravação, no áudio, tudo que eu senti na hora e eu quero disponibilizar isso para vocês a partir de agora, tá? Se vocês puderem fechar os olhos, estando em casa, erguer os pensamentos dentro da linha espiritual que vocês quiserem e sentir essas palavras, seria muito legal, só para poder prestar atenção. E muitas pessoas que escutam o programa estão acamadas, doentes, tem pessoas de idade que moram sozinhas, isoladas, que escutam o programa. Então é muito importante projetarmos áudios com conteúdo desse porte, tá bom? Então vamos escutar a partir de agora e no finalzinho, quando acabar, já vai entrar direto a vinheta de intervalo do programa. Vamos lá. Olá, amigos. Eu estou aqui no meu apartamento e eu estava estudando ainda agora, à noite, fazendo um trabalhinho de energia logo depois, serenando pensamentos, emoções, energias e sentindo o ambiente do meu quarto permeado de luzes suaves, de energias superiores e sentimentos que eu não tenho como descrever. E aí eu estava pensando na gravação do programa Viagem Espiritual, do domingo, dia 21 de junho, pensando no que falar, na forma de passar alguma coisa positiva para os ouvintes nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, de pandemia, de medo, de desemprego, de perda de entes queridos e tantas coisas dessas provas que nós passamos aqui no plano material e sempre olhando tudo isso com uma visão espiritualista consciente, lúcida, tentando extrair o melhor possível das lições dolorosas dessa época e tentando crescer mesmo em meio ao caos das coisas. E aí eu estava quietinho pensando nisso quando desceu uma inspiração e eu resolvi escrevê-la. Então eu comecei a sentir uma onda de sentimentos que vinha de planos mais altos. Como é que eu vou explicar isso? Algo que entrava pelo meu chakra coronário como ondas estelares, se é que eu posso chamar assim, e elas desciam e iam até o chakra cardíaco, o chakra peitoral, e ali começava a fluir, e daí fluía para os chakras das minhas mãos, ou seja, um impulso para escrever. E aí eu peguei um bloco, escrevi as palavras que agora eu quero compartilhar com vocês, tá? Tá tocando de fundo uma música da banda inglesa de rock progressivo Camel, um trabalho de 1980 chamado Nude, e eu gosto muito da música Landscapes, que é a sexta faixa desse trabalho, que é a trilha sonora desses escritos que falam de Jesus como referência de amor, como, sei lá, não tem como descrever, como expressão de um amor maior, em forma humana, que vem ajudando a humanidade há tanto tempo, né? E todos vocês que estudam a espiritualidade de forma aberta, sabem e sentem isto. Então, eu espero que a atmosfera dessas palavras possa ir com a mesma energia e sentimentos que eu estou sentindo aqui e que eu já vou adiantar para vocês agora mesmo para pegar o calor dessas vibrações e ir até vocês. E quem sabe, domingo, no programa Viagem Espiritual, eu possa projetar essas palavras e assim ajudar de alguma forma os ouvintes também a superarem
o momento atual e que possam extrair alguma lição sadia e tocar a bola para frente e seguir na vida, fazendo o melhor possível. Então, vamos lá para essas palavras. Olhando para o zimbório celeste, eu penso no infinito da vida. Ou, melhor dizendo, sinto algo em meu coração. Então, eu me lembro de Jesus, que falou das muitas moradas do Pai Celestial. Quantas noites ele passou no deserto, admirando as estrelas. E com certeza, vendo algo mais. Eu imagino o brilho de miríades de sóis refletidos em seu olhar. E também imagino outros seres de outros astros olhando para ele e dizendo: olha lá, o emissário do amor divino embevecido com a beleza da criação. Eu não sei explicar como eu sei disso, mas penso que Jesus escutava a música das esferas. E eu me pergunto, como é que ele conseguia equilibrar tal grandeza em seu coração? Porque, às vezes, só de experimentar uma pequena parcela espiritual disto, o meu coração se derrete. E eu me sinto como um grão de areia nas praias do infinito. Jesus compreendia o infinito imanente. E eu sequer conheço a mim mesmo. Então, quando eu olho para a tapeçaria sideral, algo dentro de mim me diz que eu também sou compreendido por um amor maior do que tudo. E de formas imponderáveis e misteriosas, eu também sei de alguns seres de luz, de outros planos, que, lá de cima, me olham e dizem: olha lá, um grão de areia que admira os ensinamentos de Jesus. Eu sei de outros grãos de areia que também se admiram com o infinito. E a eles eu dedico estas palavras. E também a Jesus, que refletia a luz da vida universal em seu doce olhar. A todos, paz e luz. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. No primeiro bloco, no áudio, tem uma música de fundo de flauta muito bonita, que é de uma banda de rock progressivo inglesa, Camel. O nome da música é Landscapes. Eu vou colocar, quando o programa entrar no YouTube, o link direto do YouTube para quem quiser curtir essa linda música depois com mais tranquilidade. Bom, vamos agora para o segundo bloco. Eu vou disponibilizar daqui a pouco um áudio em que eu falo do Krishna e do Arjuna. O áudio tem já umas 2 semanas. Também passei para um grupo de amigos e um deles falou: Wagner, passa isso no programa, vai ser importante. E eu falei assim, mas esse áudio ele é mais pessoal, ele é para quem gosta principalmente das vibrações do Oriente. E esse amigo insistiu: passa, Wagner, porque muitas pessoas poderão se beneficiar da vibração disso. Então, eu vou compartilhar com vocês esse áudio daqui a pouquinho. Antes, tem um relato projetivo que eu faço questão também de dividir com vocês. Na semana passada,
eu tive uma experiência emocionante. Existe um yogi que publicou muitos livros ao longo do século XX. Eu não vou declinar aqui o nome dele, nem os livros, tá? Vou deixar no anonimato. Eu sempre admirei o trabalho dele, como admiro de tantos grandes mestres ao longo da história, homens e mulheres maravilhosos que deixaram pegadas de ensinamentos espirituais para todos nós. Eu tenho todos os livros dele, já ouvi Fora do Corpo muitas vezes e há muito tempo que eu não o via, praticamente uns 15 anos que eu não o via, porque ele é uma pessoa ocupada, atua, prestando assistência espiritual para muita gente. Era um homem alto, forte, curava muita gente com imposição de energia com as mãos, tratava todo mundo de forma igual, um homem muito humano, um humanista fantástico dentro da parte do yoga. Viveu na Índia. Bom, vamos lá. Eu estava fazendo um trabalho de energia sentado, irradiando energia com as mãos, pulsando luz pelos meus chakras e pensando no bem da humanidade, como eu sempre faço aqui nos meus trabalhos, aqui quietinho, em casa, há muitos anos. E então o chakra da testa espichou para fora. A sensação é literalmente essa. É como se a aura da testa dilatasse para fora, eu ficasse com um testão, e naquele espaço entre alguns centímetros da testa para a energia da testa se projetando, formam-se imagens na chamada tela mental. E o chakra do topo da cabeça, o chakra coronário, também dilatou, como se eu estivesse ficando com o cabeção para cima, esticando a energia um pouco para cima, alguns centímetros para fora. Então, mentalmente, eu comecei a ver uma cena à distância, concomitante, ou seja, estava rolando naquele mesmo momento. Eu vi este yogi, este grande homem que eu tanto admiro, agachado sobre um homem de idade, um morador de rua da Índia, um indiano, um homem bem moreno, sujo, exalando cheiro de álcool, provavelmente alcoólatra, eu não sei exatamente. O sujeito tinha desencarnado e o corpo dele estava estirado num cantinho assim de uma rua de terra, na Índia, não sei aonde, e sentado ao lado dele, este grande homem conversava mentalmente com o espírito que ainda estava dentro do corpo, não tinha saído. Eu acredito que o cara tinha acabado de desencarnar e caído ali. E como era um alcoólatra, estava sempre caído para lá e para cá, infelizmente, né, um morador de rua carente, e as pessoas devem tê-lo visto e não imaginaram que ele tinha ido embora, né, que simplesmente o cara estava ali porque tinha bebido muito. E aí eu vi esse yogi mentalmente, telepaticamente conversando com esse homem e falando: você chegou ao fim da sua missão na Terra, está na hora de retornar aos planos excelsos de Brahman, está na hora de você voltar para casa, meu irmão. Eu vim para levar você de volta para casa, eu sei que sua vida foi muito sofrida, mas tudo vai mudar, vamos comigo. E aí ele estendia a mão, acariciava o espírito que estava dentro do corpo, gente, era incrível. Aí eu vi a cabeça espiritual do espírito se deslocar alguns centímetros para fora, né? Claramente, duas cabeças, a cabeça física embaixo e a cabeça astral, que já tinha um certo brilho, porque sempre há um brilho no corpo astral, para fora, e ele prestando atenção no que esse yogi falava. De repente ele caía para dentro do corpo de novo e ficava recusando, ele não queria partir, ele não estava entendendo direito. E aquele grande mestre continuava explicando para ele com toda a paciência, acariciava ele, que na verdade era um tipo de passe que ele estava fazendo com ele a partir daquelas carícias. E a paciência dele, gente. Eu fiquei vendo o cara alternar, sair do corpo um pouquinho, encaixar, com medo de ir embora, com um grande ser daqueles ali. Para minha surpresa, esse yogi que estava agachado do lado do cara, ergueu a cabeça e virou, e me viu, ele de lá onde ele estava, na Índia, ele me viu aqui no Brasil, sentado aqui no meu sofá, no bairro da Saúde, aqui em São Paulo. Ele me viu e se comunicou telepaticamente comigo, conversou comigo. Coisas assim que eu não tenho como falar para vocês aqui, que são coisas dentro da minha jornada pessoal, de trabalho, é claro, não é nada de algo de consulta particular, não. É coisa de trabalho. E eu então pedi permissão a ele para poder
compartilhar um material dele com um grupo de estudos nossos aqui, se ele autorizava eu fazer isso. Ele autorizou, ainda passou várias coisas muito legais, e aí simplesmente fez um gesto de bênção e voltou a conversar telepaticamente com o cara. E aí eu fui perdendo a visão clarividente nesse momento. O que eu estou contando para vocês? Um grande mestre atendendo um morador de rua no momento final. Tem que ser contadas essas coisas para vocês. Há vários anos, se eu não me engano, em 2004 ou 2005, eu contei aqui num dos programas sobre um morador de rua que tinha desencarnado pela friagem extrema de uma noite aqui de junho em São Paulo, e contei de uma entidade que era como um bodhisattva que chegava e soltava ele do corpo e levava numa passagem luminosa. Depois, ao longo dos anos, eu também gravei um programa contando isso. Então eu vou procurar ou o programa Viagem Espiritual mesmo, ou esse outro programa que eu fiz no canal do YouTube. Eu vou colocar o link também na descrição do programa, quando entrar no YouTube, para vocês acompanharem, né? Que se quiser escutar essa história, clicar lá, já cai direto. E agora, novamente, eu vi um grande mestre, agora da tradição hindu e yogi, atuando ali. Vejam que coisa séria, pessoal. Muitas vezes um grupo de discípulos estuda anos com um grande mestre. Esse mestre passa para o plano espiritual e os discípulos então organizam todo o estudo em cima do que ele ensinava, criam instituições, criam grupos, movimentos, doutrinas em cima daqueles ensinamentos. Isso aí é normal. Porém, muitas vezes, os discípulos ficam entalados, é o termo exato, na ideia de que aquele mestre pertence àquele grupo ou àquela instituição, quando, na verdade, aquele mestre que tinha passado uma encarnação ajudando aquele grupo já fazia isso antes de reencarnar. Ele já tinha o trabalho dele do lado de lá, com grupos enormes, né, de espíritos, encaixou para fazer um trabalho aqui na Terra, fez o seu lindo trabalho, ensinou para um monte de gente. Quando ele parte de volta para casa, ele volta para aquele grupo enorme que estava esperando do lado de lá, porque antes daquele mestre formar o grupo aqui, ele já tinha o grupo do lado de lá. Entretanto, o grupo daqui não pensa nisso e acha que o mestre é deles, o que é um equívoco. E pior, grupos às vezes ficam fanatizados em cima de um ensinamento apenas e não entendem que pessoas por outras vias, em outros ensinamentos, poderão chegar aos mesmos resultados e evoluir por várias vias. Não existe só um caminho espiritual ou só uma via que vai chegar ao infinito. O infinito tem muitos caminhos, e muitos são os caminhos do coração de um ser humano, né? Então, maneiras diferentes podem chegar ao mesmo ponto. A gente tem que admitir isso e entender que a Terra, um planeta com muitas culturas, produz muitas religiões, muitos movimentos e doutrinas, que muitas vezes não bate a informação uma com a outra, mas o importante é o caráter daquela linha que está levando seus prosélitos na direção de algo positivo. É isso que vai importar numa visão de conjunto universalista. E todas as vezes que eu falo isso, tem sempre um fanático ou outro que não gosta, porque está preso dentro da caixinha. Eu estou falando de algo que é o respeito ao caminho de todo mundo, e de repente alguém ainda não entende isso, porque talvez não tenha o respeito que a gente está falando aqui. Então, o que acontece? Dentro daquele grupo, vai se falar, o nosso mestre só pode aparecer para a gente porque só nós fomos iniciados por ele. Só que aquele mestre, ele atua no astral do mundo inteiro. Ele pode aparecer para alguém do outro lado do mundo que nunca ouviu falar dele, nem do grupo dele, e aparecer para uma pessoa que está fora do corpo, ou aparecer para um sensitivo, ou um médium, ou alguém que está meditando, um clarividente, que vai ver aquele cara e nem vai saber quem ele é. Então, por exemplo, supõe um de vocês ter uma experiência fora do corpo e aí encontra com esse mestre e ele te compartilha um ensinamento muito bom, tá? Você encaixa no corpo e fala, que cara legal que eu encontrei. Pena que eu nem sei quem é. Passa um tempinho, você descobre num texto, ou na internet, ou cai um livro na sua mão, daquela pessoa. Você fala, é esse aí que eu vi.
né? E aí você descobre o nome dele, descobre que tem uma instituição que existe lá na Índia. Você entra em contato e fala: eu saí do meu corpo e vi determinado mestre, que é o mesmo mestre que ensinou a vocês. Os discípulos caem de pau em cima e vão falar: não é possível que você tenha visto o nosso mestre. Se nem nós vemos ele, por que você, do outro lado do mundo, que nem conheceu ele, está vendo? E você não foi iniciado na nossa doutrina, não conhece nossos mantras, nossas preces, nossas práticas yogis, como é que você vai ver? E, no entanto, a pessoa viu, porque aquele mestre não pertence ao grupo, não pertence aos homens, pertence ao infinito e trabalha em nome da luz, e a luz não tem dono. Então é muito importante para a gente considerar essas coisas. As saídas do corpo, elas dão uma liberdade de condição espiritual muito grande, um acesso a diversas coisas. E quando a pessoa retorna ao corpo e fala, muita gente, às vezes presa a um parâmetro só, não consegue compreender a liberdade que aquela experiência deu para a pessoa. Isso também ocorre na mediunidade, isto ocorre para um curador espiritual de qualquer área. Isso não é doutrina que estou falando, isso é percepção espiritual. Então é importante assinalar esses casos para vocês, e eu fiquei muito emocionado de tê-lo visto mais uma vez. O corpo espiritual dele, gente, é a forma humanoide. Eu acredito que ele é uma esfera de luz, e que quando se aproxima de um plano mais denso, para dar uma ajudinha, como ele estava fazendo, ele toma a configuração que ele tinha quando estava encarnado, ele condensa o corpo extrafísico dele, para poder chegar num nível mais denso e ajudar. Mas mesmo com a forma humanoide plasmada, ele era translúcido, eu enxergava através dele, o corpo espiritual dele era sutil, e havia uma vibração em volta dele, como se fosse partículas de luz brilhando em volta, como se fosse ouro em volta, pó de ouro brilhando em movimento vivo em volta dele, o que caracteriza uma entidade avançada, uma energia dourada, viva, pulsante, de alta qualidade, que eu senti à distância. Quer dizer, ele está muito bem, eu adorei vê-lo novamente, eu só não vou contar o nome dele para não ser atacado por discípulos, pelos motivos que eu estou acabando de explicar para vocês. E pode ser que até na vibração dele, um de vocês o encontre, vai ser muito legal. Mas é fantástico ver um grande mestre, que os seus discípulos acham que está lá no paraíso do lado de lá, ele está cá embaixo ajudando um morador de rua a mudar de plano, conversando com toda a paciência, como só um grande espírito é capaz de fazer, tá bom? Então agora vamos passar para o áudio em que eu conto uma história do Krishna e do Arjuna, uma história que eu mesmo elaborei para falar da questão da imortalidade. E não estranhe que no áudio eu estou falando assim: Krishna fala para o Arjuna, pense em mim, pense em mim. Ele usa ali uma técnica que é o eu sou, que em sânscrito se chama Soham, que muitos de vocês conhecem. Eu sou o quê? O Espírito, o Eterno. Então, Jesus também usava essa técnica quando dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Krishna também falava: eu sou. Então, muita gente não entendeu nem Jesus nem Krishna e achava que eles eram personalistas. Não, simplesmente eles estão afirmando que eu sou o divino, ou seja, eu sou a manifestação do Eterno e eu vim ensinar para você. Abre a mente, abre o coração para esse Eterno a qual todos nós fazemos parte. Então, por isso, o Krishna fala para o Arjuna: pense em mim, pense em mim. Não é esse mim no sentido personalista, que é esse divino manifestado ali. Então, logo que acabar a gravação, gente, já vai entrar a vinheta do final do programa, tá bom? Curtam aí, a primeira parte foi de Jesus, a segunda é do Krishna, e vamos lá, sempre com visão universalista dentro da espiritualidade. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa. Certa vez, Krishna e Arjuna meditavam numa madrugada, já perto do momento do alvorecer. Naquele dia, Arjuna estava muito triste porque recebera a notícia da passagem final de um amigo seu muito querido. E ele estava muito desanimado, acabrunhado, depressivo, realmente. E Krishna, com a tranquilidade que lhe era característica, sua lucidez e serenidade,
disse as seguintes palavras para o seu arqueiro favorito, o seu discípulo, o seu emissor, seu trabalhador das coisas do Dharma, praticamente seu irmão de jornada, seu irmão menor. Krishna então disse para ele o seguinte: diante da dor do mundo, pensa em mim. Diante da partida de um ente querido, pensa em mim. Eu sou a luz da sua jornada, eu sou a inspiração do seu Dharma, eu sou o sol que aquece o seu coração, eu sou a noção da imortalidade da consciência em você, eu sou sua vida, eu sou o seu caminho, eu sou tudo o que anima a sua jornada. Pensa em mim. Diante do cadáver de uma criança, ou mesmo de um ancião, pense em mim. Diante das tragédias que afligem a humanidade, desvairada, louca, em sua violência e ignorância, pense em mim. Diante das pressões das coisas do mundo, pense em mim. Diante das provas coletivas da humanidade, pense em mim. Mas também pense em mim. Quando você vê o desabrochar de uma nova flor, pense em mim quando você sorrir. Pense em mim na nova aurora que está chegando para render as trevas da madrugada. Quando você amar, pense em mim. Sinta o seu coração e a luz que anima o seu viver, que sou eu em você. Pensa nas luzes do céu, descendo sobre o topo da sua cabeça, trazendo-lhe ideias elevadas, além das coisas do mundo. Pensa na chuva que vivifica a terra seca, que dá vida às plantas. Pense que eu sou uma chuva de bênçãos sobre o mundo. Ao nascer do sol, pense em mim, em cada raio solar que beija a superfície da terra, levando vida e manifestação. Ao cair da noite, olhe para as estrelas e pense em mim no brilho delas. Atravesse a jornada de mais uma vida com os valores maiores da consciência que eu venho lhe ensinando. Essa é a sua força, é o seu Dharma. E somente eu o compreenderei. Eu sou o seu Senhor e o conheço perfeitamente. Pense no seu amigo que partiu
e que minhas hostes de trabalhadores espirituais está levando para os parques celestiais, devolvendo a ele a liberdade espiritual. Pense na partida dele apenas como algo temporário do próprio jogo de Maia na vida. E que ele seguirá sempre vivo. E você seguirá vivo aqui, trabalhando, cumprindo o Dharma. Em todas as coisas, pense em mim, pense em mim, pense em mim. E então, Krishna abraçou o seu discípulo e ambos aguardaram a chegada da nova aurora, o raiar da luz, rompendo as trevas da noite e enchendo a atmosfera de partículas luminosas, enchendo o mundo de prana e vida. Essa vida que segue na terra e além. E eu dedico essas palavras para Paramahansa Ramakrishna e o Swami Sivananda. E que algo bom possa ser projetado aqui e agora para todos vocês.